chovendo, conclusão óbvia, não vai dar para fazer 50 quilômetros em 6 meses somente. Então, se não vai dar para fazer 50 quilômetros em 6 meses, porque durante 6 meses choveu, vamos prorrogar este contrato por mais 6 meses. Prorroga-se por mais 6 meses e aí o contrato consegue ser cumprido. É óbvio que não é só chuva que prorroga contrato administrativo. O contrato pode ser prorrogado também por acontecimentos imprevisíveis ou até mesmo por culpa da administração. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Vamos ver, um acontecimento imprevisível. Fez a sondagem para fazer a obra pública, no caso a construção de um prédio, fez lá a sondagem para ver qual é a qualidade do solo e apurou-se uma dada qualidade durante o projeto básico, durante a licitação. Na hora de executar a obra, percebeu-se que o solo não tinha a qualidade da sondagem feita, que a qualidade do solo era outra, era um solo de péssima qualidade. Ora, se era um solo de péssima qualidade, por óbvio que esse solo tem que ser substituído e colocado um solo de melhor qualidade. Professor, isso vai dificultar o trabalho do contratado? Sem dúvida nenhuma. Vai dificultar o trabalho do contratado, ele vai ter que trabalhar mais. Se ele vai ter que trabalhar mais, o prazo não pode ser o mesmo. Precisa ampliar o serviço, alterar o serviço do contratado e conceder a ele mais tempo para a execução contratual. Então, o contrato terá, neste caso, que ser prorrogado. Outra hipótese que aparece bastante em jornal e aparece bastante em provas de direito, o caso da falta de dinheiro público. Às vezes, se faz o orçamento, mas a obra fica um pouquinho mais cara do que aquilo que se previu. Então, tem que fazer uma complementação no orçamento. O orçamento público é feito através de lei. Complementar o orçamento público não é fácil, mesmo porque nós estamos num país que não tem muito dinheiro para todos. Então, é difícil você conseguir ampliar o orçamento público. Às vezes, a obra fica, então, sem recursos financeiros. Quando a administração não tem dinheiro para pagar, ela deve, então, paralisar o contrato. Paralisando o contrato, o tempo vai passar. Então, ela vai precisar alterar o prazo de vencimento contratual. Ela vai precisar prorrogar este contrato administrativo. Acho que respondemos as perguntas do nosso telespectador e eu aguardo você para o próximo bloco do programa, que nós vamos tratar justamente das provas da OAB com o quadro O X da Questão. Então, lhe aguardo. Até o próximo bloco. Estamos começando o nosso terceiro bloco do nosso programa com o quadro O X da Questão. Neste quadro, nós vamos responder 2 perguntas da OAB, indicando qual é a alternativa que é verdadeira para responder a pergunta corretamente, bem como analisando as demais alternativas e explicando o motivo pelo qual elas não podem ou não se prestam como resposta correta. Então, vamos à nossa primeira alternativa, numa questão da OAB, uma prova da CESP de 2008, uma prova então super atual. Essas provas mais atuais, eu tenho que ressaltar, são provas mais difíceis, Então, nós temos aí que a OAB vem numa constante evolução, dificultando cada vez mais a aprovação no exame. É a terceira prova, a última prova, então, do ano, referente a 2008. Então, vamos começar aqui a leitura da questão. Referentemente aos contratos administrativos, assinale a opção correta. Alternativa A. A presença da administração pública na relação contratual é suficiente para se qualificarem avenças no contrato administrativo? Veja que questão capciosa. O ponto de destaque aqui nessa pergunta é a qualificação de avenças. O que a alternativa quer dizer com qualificação de avenças? A qualificação de avenças, aqui nessa pergunta, é o regime jurídico administrativo. A avença qualificada
é aquela que se qualifica pela norma de direito público. É aquela que se qualifica através da prerrogativa pública. Ou seja, através do poder especial, através da cláusula exorbitante, cláusula dada pelo direito público, cláusula essa especial dada pelo direito público. Por que o direito público dá essa cláusula especial mesmo, professor? Ora, porque ele coloca a administração em posição de supremacia. Então vamos pensar em responder essa pergunta adequadamente? A mera presença da administração já coloca ela em supremacia? Resposta: não, não coloca. O que coloca é o regime jurídico de direito público. Então não basta a presença da administração. Tem que ter a presença da administração, mas a presença do direito público, a presença de cláusulas exorbitantes, a presença de cláusulas especiais regidas pelo direito público. Aí sim, com essas cláusulas especiais, a administração se coloca em posição privilegiada. Portanto, esta não pode ser a alternativa correta para a questão. Vamos para a leitura, então, da próxima questão? Alternativa B. O princípio da continuidade do serviço público impede que o contratado suspenda, sob a alegação de falta de pagamento, o serviço que presta à administração pública? Veja que nós já respondemos esta pergunta no quadro Pergunte ao Professor. Não é verdade? Novamente, aqui a questão está incorreta. Foi dito anteriormente, agora repito, para que o particular receba o seu pagamento em dia, ele tem sim como barganhar com a administração pública. Ou seja, se a administração não pagar, ele pode sim parar de prestar o serviço público. O que ele não pode é fazer isso de maneira imediata, como acontece nos contratos de direito privado. Ele pode, portanto, aplicar a exceção do contrato não cumprido. Ou seja, se uma parte não cumpre, a outra não está obrigada a cumpri-la. Isso é do direito privado. No direito administrativo, no direito público, também acontece? Acontece sim, também acontece. Mas não pode ser no mesmo momento, com a mesma agilidade que acontece no direito privado. No direito público, precisa a administração ficar na inadimplência pelo menos no período de 3 meses. Depois de 3 meses, pode sim o particular suspender a execução do serviço. Então, a alternativa não está correta, porque não impede a continuidade do serviço público, ela apenas prorroga a paralisação do contrato. Ela, portanto, não impede a paralisação do contrato. Vamos agora para a próxima alternativa. Alternativa C. As cláusulas exorbitantes possibilitam à administração pública alterar unilateralmente o contrato administrativo, exceto no que se refere à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Veja que essa alternativa aqui foi abordada logo no nosso conceito de contrato administrativo e esta alternativa é justamente o X da questão. Ou seja, a alternativa está corretíssima, está perfeita. A administração tem poderes de alterar unilateralmente o contrato, só não pode passar por cima do direito do contratante privado, do direito patrimonial do contratante privado. Em outras palavras, no dinheiro do privado, a administração não pode pôr a mão, a não ser que ele ofereça um desconto, a não ser que ele concorde com a alteração. Unilateralmente, não pode fazer. Então, a alternativa está correta. Apenas para cumprir a tabela, vamos aqui para a nossa próxima alternativa. Vamos ler a alternativa, então, D. Alternativa D. A modificação da finalidade da empresa contratada pela administração para a prestação de serviços implica automática rescisão do contrato administrativo.
Gente, vamos pensar um pouquinho no que diz essa alternativa.